Olá, amigos e amigas, o programa Cidadania está de volta hoje para discutir o Código Florestal que, finalmente, depois de tanta polêmica, está encontrando a sua forma final através de um acordo. Um acordo que, muito mais além de uma polêmica entre ruralistas e ambientalistas, parece que encontrou um caminho de olhar para o futuro, para um projeto que permita desenvolver com toda a sua potencialidade esse setor, olhando muito mais a necessidade do país, os fatores econômicos importantes e também o respeito ao meio ambiente. Para nos falar sobre isso, alguém que participou ativamente não só desses debates, como vem de uma região, porque foi governador do estado do Amazonas, onde a floresta em pé é um fator econômico determinante, é quem está aqui conosco. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. Muito bem-vindo, senador. Prazer é nosso. Senador, o senhor acha que depois daquele debate muito acalorado, muito apaixonado, às vezes até com algumas cotoveladas parlamentares na Câmara, aqui no Senado o Código Florestal encontrou uma maneira de discussão mais objetiva, mais racional? Eu creio que sim. Eu acho que o Senado conseguiu distensionar o debate. E creio que uma das virtudes que o Senado teve foi exatamente de trazer a ciência e a tecnologia, não é porque presido a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas porque a ciência e a tecnologia como instrumento para esclarecer, trazer um novo olhar e uma nova racionalidade sobre determinados enfoques, foi importante para esse distensionamento. Além disso, a habilidade, não só dos presidentes das comissões, no caso o senador Eunício, o senador Hollenberg, o senador Assir Gurgás, e na Comissão de Ciência e Tecnologia, esse humilde senador contribuiu para que distensionássemos bastante esse diálogo, com respeito mútuo e com um entendimento bastante positivo. Agora, é preciso destacar, e muito, o papel ponderado, o papel conciliador que os relatores Luiz Henrique e Jorge Viana exerceram nesse processo. Além disso, a interlocução extremamente positiva que foi construída com o governo federal, através da ministra Isabela Teixeira, através da ministra Ideli, através da chefa da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann, e criou-se uma ambiência de diálogo construtivo. Para fazer oposição ou para fazer pirotecnia é muito fácil. Agora, não constrói, não significa construir um novo código. Portanto, o Senado deixou de lado toda essa pirotecnia, deixou de lado todo esse estresse e buscou, com maturidade, construir um código que pudesse olhar para o futuro, e um futuro inteligente, e, ao mesmo tempo, que pudesse reconhecer os fundamentos de uma economia brasileira que é baseada na agricultura, no agronegócio e que tem na estabilidade do clima e na estabilidade do ritmo das águas a grande virtude para que seja tão virtuoso a nossa agricultura e tão virtuoso o nosso agronegócio. O senhor que participou ativamente dessas negociações, poderia revelar ao público os argumentos fundamentais para superar pelo menos dois aspectos que eram muito difíceis: a questão da recuperação, da recomposição das APPs e aquela questão das multas. Ali estava parecendo que não haveria nenhuma possibilidade de acordo. Como foi? Eu creio que aí foi o grande passo que o Senado deu. Foi quando o Senado percebeu e conseguiu mostrar ao governo federal e à sociedade, aos ruralistas, aos ambientalistas, de que se nós trouxéssemos apenas comando e controle para dentro do Código Florestal, como foi a percepção, que foi importante, e aqui eu quero destacar o papel que a Câmara dos Deputados teve na construção de um tema tão polêmico como o Código Florestal. A minha avó dizia que ninguém faz omelete sem quebrar ovos, né? E nós não teríamos chegado ao final do Código com o avanço que nós estamos tendo se não tivesse havido os embates que houveram na Câmara dos Deputados e até mesmo aqui no Senado em alguns momentos. Mas os incentivos econômicos e financeiros novos, inovadores, ousados, que criou todo um novo capítulo no Código Florestal, foi uma das condições necessárias para que nós pudéssemos começar a ultrapassar certos gargalos que pareciam intransponíveis com relação à reserva legal e com relação às áreas de preservação permanente, as APPs, principalmente nas margens de rios.
Além do que, eu costumo sempre dizer o seguinte, que de que nos adianta uma lei tão rigorosa, tão ideal, que ela não é aplicável? Não é? O que nos adiantaria ter um código florestal com extremado rigor, baseado basicamente na ação policialesca da Polícia Federal, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, dos institutos estaduais e municipais de meio ambiente, se no mundo real, aonde vive a população, aonde estão os agricultores, aonde estão os pequenos e microprodutores da agricultura familiar, essa regra não consegue ser aplicada. Portanto, o Senado conseguiu, como eu disse, com bastante diálogo, com maturidade, com uma ampla convergência, chegar a avanços em questões que pareciam intransponíveis, como estas que você colocou. E lhe digo mais ainda, o Senado conseguiu, no caso da nossa região, da Amazônia, que é a minha região, a região do senador Jorge Viana e de outros senadores aqui presentes, resolver uma situação crítica, que é a agricultura de subsistência. Porque a agricultura de subsistência ela é menor do que a agricultura familiar. Na nossa região amazônica, eu posso falar no meu estado, no estado do Amazonas, que, aliás, a TV Senado tem uma grande audiência pelas antenas parabólicas, conversávamos isso ainda há pouco, quase 1 milhão de pessoas dependem da agricultura de subsistência. E essa agricultura de subsistência é uma agricultura tradicional, que é milenar no nosso estado, que é composto de roçados, pequenos roçados, onde ainda há prática de queimadas, né? A própria agricultura indígena, que é uma agricultura pequena de subsistência, todos nós sabemos que nós não temos uma agricultura pujante nas terras indígenas, ao contrário, não é? E, no entanto, se nós não tivéssemos protegido essa agricultura tradicional e de subsistência, o que aconteceria? Eles estariam todos na ilegalidade e acabaria fazendo com que aquilo que nós não queremos que aconteça para o pequeno produtor, acontecesse para os caboclos, para os ribeirinhos, para os indígenas, e nós conseguimos também avançar. E agora nós estamos diante de uma possibilidade importante da presidenta Dilma, com o Código Florestal aprovado pelo plenário do Senado e, obviamente, que pela Câmara dos Deputados, porque esse texto volta para a Câmara dos Deputados, a presidenta Dilma estará diante da oportunidade de, até 180 dias após a promulgação do Código Florestal, editar uma lei federal que estabeleça os mecanismos para os incentivos econômicos e financeiros estabelecidos pelo Código Florestal. Isso nos dará para a Rio+20, que é a conferência da ONU que acontecerá no Rio de Janeiro no ano que vem, um papel de protagonista e de líder, tal qual o presidente Lula exerceu na COP15 em Copenhague, quando da discussão da Convenção Climática da ONU. Perfeito. Pouco se avançou de lá para cá. E a verdade é que o Brasil, com esse Código Florestal, talvez seja o grande protagonista mundial de um país que tem a sua economia fundamentada no agronegócio e na agricultura e, ao mesmo tempo, é o país que possui a maior reserva florestal em pé do planeta. Agora, senador, nós estamos aqui gravando esse programa num momento em que ainda estão sendo feitas avaliações e aprovações das emendas a esse projeto. O senhor teme alguma surpresa ou essa linha de alcançar o possível e não imaginar o ideal agora deve prevalecer também nesses acordos? Eu acho que sim, porque, veja, quando eu cheguei aqui para gravar esse programa, e como vocês sabem, esse programa não é ao vivo, nós já estávamos praticamente no destaque 58. As emendas já foram todas votadas, o texto básico já está votado pela Comissão de Meio Ambiente, que é a última comissão temática. Não haverá surpresas. Não haverá surpresas e nós, provavelmente, no decorrer, não sei se da próxima semana, mas talvez da outra, porque terá que agora ajustar todo esse texto todo terá que ser revisado, muitas questões ficaram para que o relator pudesse ajustar o texto com a boa técnica legislativa, levando em consideração
toda a matéria da constitucionalidade, da técnica legislativa, etc., para que o texto possa ser encaminhado ao plenário e no plenário, então, sofrer o último grande embate e a última lapidação para que ele possa sair da forma mais convergente possível para a nação brasileira.